seja bem-vindo ao nosso 26º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Eu tô com uma pessoa extremamente especial aqui hoje, que tem uma história linda para te motivar, para te incentivar e que para mostrar para você que independente de onde você estiver, você consegue mudar a sua história. Basta você querer. Você consegue mudar a sua história, mais ninguém, só você. Meu amor, seja bem-vinda. É uma honra te receber aqui hoje, Cleide. Você sabe o quanto eu amo sua vida, o quanto eu amo sua história, o quanto eu amo ficar perto de você. E é uma honra de verdade, porque eu sei que você vai deixar ouro aqui para esse povo. Quão grata eu sou de ser tão recebida, tão acolhida, e é desde o princípio. Desde o princípio, naquele curso lá, bem simplório, sei lá, 2016. Você sempre me tratou dessa mesma forma. Graças a Deus. Seja bem-vinda, Cleide. Obrigada, meu bem. Vamos começar contando um pouquinho da sua história, da sua infância, de como você chegou de paraquedas no mundo das unhas. Olha, gente, a Globo tá perdendo, viu? Porque a Globo eu tá perdendo tenho história. Mas graças a Deus, depois de trabalhar muito, principalmente a minha saúde emocional, eu consigo falar hoje de uma forma leve, tranquila, sem ser a sofredora. E a minha filha porque, sempre claro, fala... já foi doído, né, amiga? E lá vem a nordestina sofredora. A sua filha fala isso? Ela fala, porque é uma realidade que até para muitos é inexistente. É verdade. Porque foi muito, é forte. É forte tudo que eu vivi, as coisas que eu vivi, foi muito forte. E às vezes eu agora estou em São Paulo. Quando eu conto, as pessoas falam assim, é novela? Ela tá aumentando? Não, é realidade. É novela mexicana? Sim, é muita emoção, é muitos altos e baixos. Eu acho que essa é a vida. A vida é feita de altos e baixos. É justamente por isso que você tá aqui. Que bom. Quando eu digo tá aqui no podcast, não é o lugar. É justamente por isso que você precisa ter voz. Porque outras pessoas precisam ouvir essa história para entender que onde elas estão hoje não definem elas, não definem a vida delas. Porque, infelizmente, tem muita gente que está numa situação difícil hoje, nesse exato momento, e acredita que não tem como sair dali. Eu já passei por isso, de acreditar que eu não podia mudar aquilo ali. Só que eu era feliz, não estava nem aí. Mas eu queria sair daquela situação e eu não me via capaz. Eu imagino que você também já se sentiu assim. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui vai servir para acordar muita gente, mostrar para a pessoa, independente de onde você está hoje, esse não é o seu destino, esse não é o fim. Aqui não é o vai fim. te determinar. Não determina quem você é e como será a sua vida daqui para frente. Que bom. Eu falo bastante para as minhas meninas, hoje eu tenho uma equipe, e eu fico falando para elas que elas podem ser muito mais, não se acomodar, jamais se acomodar. E eu fico contando a história da nordestina sofredora, sabe, para elas. Conta pra nós a história da nordestina sofredora. Eu vim do Alto Sertão mesmo, viu? Quente. Paraibano. E quando a gente vinha pra cá, tá caindo o mundo lá fora, mas é um sentimento muito bom a chuva para o nordestino. Ele traz esperança, traz alegria para um povo que é sofredor, sabe? E a chuva lava a alma, lava o espírito e traz muitas bênçãos. E é essa sensação que eu trouxe para minha vida. A vida tem que ter esperança. A gente tem que ter essa esperança de que amanhã vai ser melhor. Lá no Nordeste eu tive uma infância comum para lá, mas é comum de não ter nenhuma regalia, de dormir no chão, de dormir em rede, de ser casa de taipa, de chão batido, de não ter banheiro, né? Você lembra lá que eu falei que eu vim conhecer um sanitário? Gente, meu Deus! Na escola que eu andava 3 quilômetros a pé e a gente voltava comendo folha seca com sal. Qualquer folha verde que a gente achasse no meio do caminho da escola para nossa casa, a gente comia com sal. Era esse o nosso
nível. Então, assim, o sanitário que eu conheci foi na escola, mas na minha casa não tinha. Eu só vim ter um sanitário quando eu tinha 14 anos. Então, as necessidades eram feitas numa cabaninha e a gente que tinha que limpar e tudo mais. A minha mãe, ela sempre foi muito guerreira. Nossa, minha mãe muito guerreira. Meu pai tinha que deslocar para o interior de São Paulo, para um famoso corte de cana, no qual ele mandava R$600 por mês para que minha mãe conseguisse pagar as coisas. E não dava com 4 filhos, não dava. Tá louco. Não dava. Imagina. Muito, muito sofrido. A minha mãe teve um irmão tetraplégico e nas condições que a gente vivia, ele faleceu com 2 anos. Mas foi aí que minha mãe sofreu muito. Minha mãe sofreu muito. Minha mãe chegou a pesar 36 quilos. A minha mãe, essa desnutrição levou ela, os dentes dela a cair, ela não tem mais dente. E isso foi muito sofrido. Nessa época, gente, eu me tratei muito. A psicóloga me tratou muito. Porque eu lembro que eu saí com as minhas vizinhas, sabe? Pra gente pedir esmola. A gente pedia comida. Porque não tinha comida. Não tinha. E quando se pede esmola no Nordeste, é farinha. É um milho, um pouco de feijão. É isso que a gente ganhava. Então, assim, foi muito difícil. A gente bater nas casas e pedir, olha, a minha família está passando por isso e isso. Eu com 10 anos. Eu queria um pouco de comida para levar para eles. Foi muito difícil essa fase. E ver a luta da minha mãe várias noites, várias crises do meu irmão, porque ele tinha crises epiléticas. E não ter o que comer. Não tinha luz, gente, não tinha luz, era querosene. Esse seu irmão que faleceu com 2 aninhos. O nome dele é Cleiton. Foi muito forte para mim, porque quando eu fiz um tratamento de psicoterapia, ele veio para mim. Muito lindo, muito maravilhoso. Eu tenho certeza, né, que se a gente tivesse condições, ele estaria com a gente hoje. Então, por isso que eu não me permiti viver naquela situação. Meus pais vão ter uma qualidade de vida. Hoje, graças a Deus, eles têm. Graças a Deus. Mas eu via o tratamento que eu dou para as minhas clientes hoje. Eu preciso recuperar essa feminilidade, essa dignidade que vocês perderam porque minha mãe perdeu. Então, esse sentimento que eu dou para as minhas clientes é que eu via minha mãe desnutrida, sem dente, uma pele horrorosa, sem unha, sem prospecção de vida, às vezes sofrendo uma relação, às vezes não, mas lá sufocada naquele ambiente, sem poder gritar. Eu vou mudar o meu destino. Eu vejo que você, às vezes, está numa relação que está te sufocando, está numa situação financeira que você não vê saída. Mas tenha esperança. Tenha esperança. Eu confio num Deus vivente e que, sim, você pode mudar de vida. Acredita. Uau! Vamos segurando aqui. Ai, amiga, senão não tem como. Uma maré, isso não tem como falar e não vir as emoções. A gente é emoção. Como é que você veio parar nas unhas? Olha, por um acaso. Quando eu me mudei para a cidade, para continuar... Você saiu do sertão com 14 anos? É isso, para continuar meus estudos, porque lá não tinha ensino médio. Eu fui morar numa casa e vizinha à minha casa tinha uma moça que fazia cabelo. E eu fazia minhas próprias unhas, porque no sítio você tem que se virar. Isso lá na Paraíba ainda? Isso lá na Paraíba. E eu tinha que me virar, fazer, vamos lá. Quer fazer unha? Eu falei, olha, eu faço a minha unha. E ficou bonita e tudo mais, mas se você me der a oportunidade, eu posso aprender a fazer unha de verdade e você não precisa me pagar.
faz uma escova em mim, hidrata meu cabelo. E eu comecei. Eu estudava à noite, passava o dia todinho lá no salão. E nessa época a unha era R$6, viu? R$6. E eu atendi umas 6 pessoas por dia. Eu sempre atendi muito. Meu Deus, até hoje. Então, e com 6 isso... pessoas pé e mão. 6 pessoas pé e mão. Rapidinho, ligeira. Aí foi melhorando. E eu consegui desenvolver e vai dar um dinheiro. Então, estudava à noite, aprendi a fazer unha. Aprendi a fazer unha, porque eu não tinha condições de pagar um curso. Então, eu falei, é praticando. Bora lá. Fui lá, aprendi na prática. E, para ajudar meus pais, à noite eu era garçonete. Nos finais de semana. Porque você estudava também. Porque eu estudava à noite. Não largou a escola, que bom. Então, eu terminei, graças a Deus. E era isso que eu pegava. Então, eu pegava uns R$150 por mês e fazia feira pra gente de casa. Não era para uso próprio, não. Era para comida mesmo. Comida mesmo. E foi aí que eu conheci o universo da unha. Quando eu vim para São Paulo... Como que foi essa vinda para São Paulo? Através de um casamento. E nesse casamento, que eu me casei, né, com 18 anos, lá no Nordeste não tem essa história aqui dessa modernidade, não. Então, namora há pouco tempo, tem que casar, vai bulir com a moça. Vamos fazer um negócio direito aqui. Tem que fazer um negócio direito. Então, casei nova com 19 anos. Não poderia engravidar. Depois de um ano eu consegui engravidar. A Sara veio, eu tinha 21 anos. Então, foi uma bênção. Já vim para São Paulo, porque lá não tinha tantas condições. Então, eu fui para Florianópolis, passei um ano em Florianópolis, eu mudei muito, né? Vamos lá, o extremo ao outro. Pensa, do sertão para 40 Florianópolis. graus, e eu enfrentei 4 graus negativos no sul. Não tinha roupa. Lá no Nordeste ninguém usa tênis, tudo havaiana. Um negócio apertando meu pé dentro da meia. Ai, que coisa horrível, que ele me sufocava, aquele monte de roupa e as golas. E o negócio, e você tremendo de frio. Eu falei, eu quero voltar pro meu sertão. Eu gosto de lá. Meu Deus. Eu gosto de lá. E acabou que lá em Florianópolis é uma cidade de veraneio, né? Então o comércio lá não funciona muito bem. Então viemos para São Paulo. E quando eu cheguei aqui, eu falei, eu não vou depender de homem. Eu vou voltar a fazer minhas unhas. Ou seja, sua profissão sempre foi unhas. Sempre foi unha. A vida toda. Sempre foi unha. Então, eu vou fazer minhas unhas. E aqui em São Paulo, a gente ficou num quartinho, uma kitnet, lá nos fundos, que por sinal alagava, viu? Ou eu saí do Nordeste, lá não tinha chuva, eu vim para São Paulo e alagava. Ou seja, 2 extremos. É muitos extremos, né? Então, eu falei, é aquilo que você falou, muitos altos e baixos. Muitos altos. Sempre teve muito presente na minha vida. Então, eu comecei a fazer unha a R$10, tanto a mão quanto o pé. E assim, no começo, as minhas vizinhas que compram uns alicates, traziam os esmalte. Então, tudo que eu pegava, sei lá, por semana eu conseguia uma quantidade de dinheiro, eu separava uns R$60 para comida e o resto para comprar material. Sempre foi... E atendia a domicílio? Não, lá no meu quartinho, que eu lá cuidava no seu quartinho, por causa da Sara? Da Sara. Uhum. Só que eu desenhava muito bem. Já ganhou as clientes aí. Eita, minha irmã, é tanta flor. Tanta flor. Era os 10 unhas, assim, 10 unhas de flor. Taca ali flor, a mulher, R$10, um monte de flor. Chovia cliente. Que bênção. Que bênção. Foi muito e aí você falou, maravilhoso. Eu usei uma tática também, gente, para poder aumentar a agenda. Não existia celular, né? Uhum. Vamos lá. Que era só telefone. Se existia ou ainda não tinha? Não tinha. Nesse momento não tinha. Então, eu tinha um fixo. Aí as pessoas ligavam e falavam, tá cheia a agenda, tinha ninguém. Tá vendo? Já era tinha um pacote de arroz. Só um pacote de arroz no armário. Doida pra comer e a cliente liga falando, não tem horário. Amiga, não é cada tem coisa horário, que a gente tem que fazer. Não. Ai, amiga. Quando tinha umas 3... Aí eu retornava e marcava uma depois da outra. Porque elas viam que tinha gente. Oi? Em horário longe, nem pensar, porque ninguém vai ver isso aqui vazio. Não podia ser uma 9 e outra 3 horas da tarde, não. Nunca fiz isso. Até então, se você ver minha agenda hoje, é assim, ó. Sempre foi.
Hoje eu atendo 10 pessoas, né, por dia. Então, aí eu marcava as 3, uma após a outra. Aí elas chegavam, e quando eu estava terminando, chegava outra, ela falava, vala-me Deus do céu, já deixava agendado. E foi assim que eu aumentei a minha agenda. Tá vendo? E não tinha horário. Estratégia, minha querida. E não tinha horário. É a necessidade que faz o sapo pular, tá? Pois é, então eu morava no Muquifo. Eu cheguei em São Paulo com 14 mochilas. Meu armário eu peguei do incêndio. O sofá no lixo. Minha casa foi toda montada com escombros. Aí eu deixei um cantinho lá. E lá era meu cantinho. Eu tenho uma foto no Instagram. E você estava feliz já? Não. Você estava com saudade da sua casa? Não, do eu não Nordeste? entendi a felicidade. Não? Não. Entendi um vazio. Um vazio. Esse vazio ainda perdurou por muito tempo na minha vida. Sempre que precisava de algo. Eu sou de Sagitário, não sei como que é, mas a gente quer ser livre. A gente quer ganhar o mundo. Não se acomoda com pouca coisa. Então, era muito sentimento de vazio mesmo. Porque também eu estava longe da família. Sim. Não tem como. Sem rede de apoio com a criança. Passando necessidade. Só vocês 3, né? Só nós 3. E eu falei, não, tá ruim aqui, vamos mudar. Uma cliente alugou uma parte de uma casa para fazer um showroom e os fundos. Eu falei, vamos ficar os fundos. Eu pagava nessa época R$600. E depois eu fui alugar lá os fundos da casa dela por 1.000. Eu falei, vou pegar um dinheirinho que eu juntei. Com as unhas. Com as unhas. Tinha R$5.000. Fazer uma reforminha aqui na lavanderia que vai dar bom. Olha só, você com toda essa dificuldade, você ainda conseguiu juntar um dinheiro lá naquela Nem época. te conto. Depois de um ano, eu comprei o meu primeiro carro. Um C3, 2016. Ai, já tive um, amava. Eu comprei um C3, amiga, porque eu guardava por semana R$250. A R$10 a unha, tá? A R$10 a unha. Caraca. A R$10 a unha. Então, a gente sobrevivia com o básico e sempre juntando. Falei, vamos ter que ter um carrinho, porque São Paulo... E é engraçado você ter tido essa sabedoria, porque geralmente a pessoa que não tem, quando ela tem, ela quer gastar tudo em comida. Olha, eu não tinha comida, agora eu quero comer, eu quero viver. E você não. Eu acho que era mais forte ainda o medo de ficar sem. Então, essa escassez não absoluta que me persegue. Não vou ficar sem, então eu vou guardar. Vou guardar. E assim, teve a parte de gastar também, né? Eu gastei também um monte. A Forma lançava os produtos, eu vinha aqui com tudo, minha poupança ficava sem nada. Ó, a Formes no meio disso. Eu não aguento. Eu mordi dos meninos. Ela vem aqui na loja toda hora, no workshop. Não tem maturidade não por esmaltinho. Ela não aguenta ver um esmalte. Não. Eu economizo lá, mas aqui eu gasto. Ai, Cleide, você é o máximo. Amiga, comprei esse carro, esse C3. E assim, a mente já vai. Eu não tinha evoluindo. amigas. Então, as minhas clientes sempre tiveram condições mais que eu. Então, eu sugava o que eles tinham. Vamos melhorar. Um era dentista, um era empresária. E eu falei, vamos melhorar. E elas sempre me incentivavam. Eu acho que é isso, sabe? Eu pegava bastante influência dessas pessoas que chegavam até a mim. Ambiente, né, amiga? O ambiente molda a gente. Se você tá... eu tô num lugar que eu não tenho condição. Mas se você convive todo dia com pessoas que têm, você começa a ouvir a história delas, aquilo ali começa a se tornar real para você. É a ambiência. É verdade. E essa mudança para esse lugar melhor não aconteceu porque a moça quebrou o contrato. Então, eu fiquei sem onde eu estava, que era aquele quartinho que enchia d'água, e sem onde eu ia. Aí eu fiquei preocupada, amiga. Foi uma época que eu fiquei bastante preocupada, né? Mas essa moça conseguiu uma casinha pra gente. E eu fui transformando ela num salãozinho. As minhas clientes nas mudanças chegavam, os esmaltes estavam na caixa de papelão. E eu com a cadeirinha lá. E atendia, amiga. Como eu atendia. Manicure. Uma filha só. Então, era dando comida com ela com a boca, com a mão, e cortando a cutícula com a outra. E assim era meu dia. Fui juntando um dinheirinho, fiz um salãozinho que era 1,5 metro. Que eu te mandei foto. Eu falei, eu não tinha mesa. Peguei metade de uma porta, botamos o pé. Pronto, agora eu faço unha. Eu sou nail design.
Fiz uma mesa sonora. É? Ai, gente. Ai, amigo, porque aqueles 5 mil que eu tinha, que eu comecei a reforma, gastou lá na reforma e não tinha mais. Então, trabalhar Vamos de fazer novo. com o que tem. Fazer unha a R$10. Nessa época ela tinha subido para 15. Vamos lá fazer unha. E juntando devagarzinho eu consegui. Fazer aquele corredorzinho que era 1,5 m. Meu salão tinha 1,5 m, 2 puff, um negóciozinho lá, um standzinho. E tava bem bonitinho. Já viu? tava lindo. Tava lindo. Com a estufazinha que eu sempre fui segura, com alto clavecinho. Olha só. E aí, quando é que surgiu o alongamento? Como que foi? As minhas clientes pediam. Mas eu falei, olha, eu preciso arrumar um negócio bacana. Sem ter R$1 no bolso. Amém, Jesus. E eu conheci o Instagram. Porque eu comprei um celularzinho mais baratinho. Ai, você tem que ter Instagram. Aí eu comecei a ver que tinha umas coisas bonitas. Bonitas. Não eram boas, eram bonitas. E antigamente, as estruturas eram mais grosseiras. Uhum. E o pessoal tacava as cores em cima para esconder os defeitos. Amiga, pra você ter noção, quando eu comecei, não sabia nem o que era broca de cutícula. Não. A gente só empurrava a cutícula com o empurrador e tacava o alongamento ali. Então, assim, era bem marromeno. Era bem marromeno mesmo. E eu acho que eu mandei uma mensagem para vocês. E vocês me mandaram o valor do curso, 1.250 com o kit. Já era da Tones. Eu falei, tem que ser um produto bom. E esse produto ela aqui lembra até é do valor. importado. Sabe por quê? Coisa importada é boa. Porque a gente tem aquele síndrome do vira-lata, tá? Bem isso. É isso. Então, eu chego para as minhas clientes e falo, é importado. Ela já... O olho fica desse tamanho, né? Ah, então bora aí. É quanto R$100 a mais, é porque é importado, nós paga. Então, eu fui, mandei mensagem. Aí vocês mandaram que vocês iam para Vinhedo. Mas o meu aluguel era R$1.000. Então, eu fiz o seguinte, pedi um cartão. Era para Valinhos. Valinhos. Uhum, foi lá que você fez. Verdade. Aí uma amiga minha me emprestou. Mas até ela me emprestar, eu pedi o cartão a 10 pessoas. Todo mundo falava, mas pra que você vai fazer isso? Você já sabe fazer Você unha. já sabe fazer unha, você já tem suas clientes. E eu tenho minhas clientes, mas eu não quer ganhar mais um pouquinho, sabe? E eu levei uns não difíceis, viu? Uns não dolorido. Mas graças a Deus essa moça me emprestou o cartão. Eu passei o cartão, deu certo. Deu certo, glória a Deus. Aí eu peguei o dinheiro do aluguel. E eu falei, vou lá para Valinhos. A gente tinha um C3. Vou lá para Valinhos, que é depois de Campinas, ou é antes de Campinas. Por ali. É, por ali. E a gente vai e volta para economizar o dinheiro do quê? Do hotel. Porque quando eu cheguei lá, eu vi um monte de produto. Eu falei, não, vai economizar o dinheiro do hotel. Entendeu? Nós já jantamos em casa. E vai, pega os produtinhos. Leva a Sara. Sim, a Sara sempre esteve comigo, né? Você vê, eu vim com a Joana para aqui, para Goiânia, grávida. Com a Sara aqui. Não tem rede de apoio, tem que ser a gente mesmo. A gente é nosso apoio, Deus. Então, vamos lá. Peguei os produtinhos. Só que eu cheguei em casa com o curso feito. Minhas unhas que eu fazia lá no curso, você lembra? Parecia uma tartaruga, assim, ó, dessa grossura. Eu lixava, era 20 minutos que eu tirei para cada dedo. 20 minutos para lixar cada depois de unha. colocar o produto. Ó, tu vê só. E tu acha que tá demorando hoje, né? Besta. Tu sabe não sabe de nada, nada. inocente. Então, era a grossura desse tamanhozão assim. Aí eu tinha 20 minutos para lixar. Então, eu guardava 4 a 5 horas para fazer a unha. Gastava o produto de 5 clientes, uma. E assim, ó. Aí eu cheguei um monte de produto que eu trouxe do curso. Devendo cartão, devendo aluguel. Ninguém queria fazer unha comigo. Ninguém queria fazer Todo unha. mundo tinha medo, era muito novo, né? Ninguém queria fazer a unha. Sabe? E eu aprendendo, então assim, eu falei, eu tenho que usar. Para os clientes verem. Porque eu tinha cliente, normalmente por dia 10 clientes. Então, na minha cabeça, se elas verem usar, elas vão começar a se aguçar. Mesmo que não confia, assim, porque não é uma coisa muito confiável, a pessoa aprendeu agora. E eu já comecei a cobrar R$150 o alongamento na época. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer sempre minha unha tá bonita. Aí eu fazia minha unha no domingo, porque minha primeira cliente no domingo era 9 horas da manhã. Eu atendia de domingo a domingo. Uau.
Então, eu acordava 4 horas da manhã pra eu fazer uma mão. Eu só conseguia fazer uma mão. Pra começar a semana com a unha bonita. Porque depois não tinha mais tempo. Porque eu começava a atender 6 horas da manhã todo dia, 6 horas da manhã, todo dia. Ou seja, não tinha tempo pra Eu só tinha um treinar, domingo. porque era aquilo ali. E domingo, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, se ela tocava, eu desligava um pouquinho. Aí eu tocava de novo, falei, vou levantar, fazer um café. E eu tomando um café, fazendo a unha. Porque não era muito bem feito, amiga. Lá pra quarta-feira já começava a descolar. E você tá aí, hoje, com um produto bem mais tecnológico, com tudo mais fácil do que a situação que ela tá vivendo. Com o tempo, a cliente te dá bolo, ao invés de você ir treinar, você vai pra internet ficar xingando. Ou gastando seu tempo assistindo Reels, meme, gracinha, alguma coisa, ao invés de se esforçar para conseguir. Não tá bom? Vai treinar. Para de ficar gastando seu tempo com besteira, elimina tudo que for distração e vai treinar. Foca no que vai te dar retorno. Foca. Ai, a pessoa fala, é porque eu fico procrastinando. Um celular na mão? Larga o celular para ver. Antigamente não tinha isso não, filha. Tinha que se virar. Amiga, e quando eu comecei as unhas a durar 15 dias, eu falei, tá ficando bom. Então eu só fazia manutenção, porque a unha caía. Então domingo eu tinha que aplicar de novo. Agora lá vai eu acordar 4 horas da manhã. Tinha que aplicar de novo a unha, velho. Aí começou eu fazer só manutenção. Eu falei, negócio tá bom. Aí eu consegui as minhas primeiras clientes. Tá? E uma dica pra vocês, tá? Miglis, vem comigo. Metas pequenas. A minha primeira meta era ter por dia uma cliente de alongamento. Aí eu conseguia, às vezes, uma cliente por semana. Entendeu? Mas eu falei, eita! Agora vai! Mas comemorava. Comemorava. Tem uma cliente por semana. Calma. Aí eu tinha 2 clientes por semana. Só que em vez, raciocina comigo, era 5 horas para um alongamento. Eu sempre fiz umas continhas assim, meia doida, para ver se me incentivava. Era R$50. Pensa, só comigo já era R$15 na época, então já era um pouquinho a mais. Agora, um alongamento que eu ia fazer 5 horas, eu ia gastar R$150. Eu falei, o negócio é diferenciado, vou investir nesse negócio aqui, que eu não posso fazer, ficar pensando que eu tô perdendo, não. Porque 5 clientes de manicure, você cobrava R$50. E uma cliente de alongamento em 5 horas era R$150. Tava bom. Tava. Então, a minha meta era essa. Entendi. Aí, quando eu consegui a minha metinha, que era uma cliente por dia de alongamento ou manutenção, a minha meta era 2 clientes por dia. Lógico. Bateu a meta, dobra. Exatamente. Quando chegou a 4 clientes, eu falei, eu preciso de uma pessoa para pegar as clientes que eu não estou atendendo. Olha o espírito de empreendedorismo. Sempre. Então, eu peguei uma pessoa, uma manicure, para atender. Manicure tradicional naquele quartinho de 1,5 metro, que no qual as clientes ficavam, muitas vezes tinha 4 já, ficava na garagem, a ventania e a chuva. A cliente só queria ter com a unha, sair com a unha feita, só isso. Meu Deus do céu, nem ventilador tinha, um calor desgramado, meu Deus do céu. Depois consegui um ar-condicionado portátil. Era o barulho do ar-condicionado. Ou o calor, você escolhe. O que você prefere? E nessa, meu espaço foi ficando pequeno. Aí a metade do quartinho, que metade era meu salão, eu fiz a metade pro quarto da Sara, eu tomei o quarto da Sara. Coitada da Sara. A Sara começou a dormir com a gente, numa caminha do lado, e fui transformando. Aí eu fui para 3 pessoas comigo no espaço. Você via, tá faltando horário na agenda, contrato outra. Tá faltando horário na agenda, contrato outra. Era isso que eu pensava. Eu conheço gente que trabalha não sei quanto com a agenda praticamente sempre lotada e não contrata uma recepcionista, não contrata uma manicure. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Comodismo. Não sei o que acontece. A vida tá boa. Não faz conta. Não tem ganância. Não tem ganância. Não tem. Não quer melhorar. Não quer trocar de carro. Não quer trocar de carro. Não quer viajar. E a gente quer. Eu quero. Se você não quer, eu quero. E a cliente vai pra mim, vai pro meu espaço. Eu falo assim, se passar alguém na rua, eu falo, chega, meu filho, vem fazer a unha, vem. A gente não pode perder. Eu vejo as manicure hoje escolher na hora que vai trabalhar. Primeiro, escuta. Nossa, eu fico indignada com isso, tá? Eu tenho um calafrio. Amiga, fala o seguinte, a cliente só quer tal horário, atenda. Mostre que você é boa. Aí depois você vai organizando sua agenda, vai compactando. Exatamente. Eu só trabalho até às 6.
Não, esses dias uma amiga me filha. ligou. Ah, Michele e tal, tá difícil vender curso, eu não tô conseguindo ter muito atendimento, não sei o que tá acontecendo, tem hora que eu penso em desistir. Falei, me conta um pouquinho da sua rotina. Então, eu separei amanhã para ficar em casa, para cuidar do meu filho. Então, eu fico em casa, cuido de tudo, cuido da casa, cuido do filho. Aí, quando dá 2 horas, eu vou lá pro estúdio. Já tem até um estúdio. Vou lá pro estúdio. Como é que paga aluguel? Aí, 6 horas, eu busco meu filho na escola e à noite eu já fico em casa. Falei, ô, amiga, eu vou te falar, tá difícil você crescer mesmo. Eu tô trabalhando 4 horas no dia, não tem jeito. Eu trabalho 14, amiga. Me 12, ajuda. 14 horas por dia. Esse sucesso aí que você tá querendo, essas conquistas que você quer. Se você acha que sucesso é isso, viver desse jeito, tá tudo certo, bem. é o que você escolheu. Mas daí você tá vivendo desse jeito e vem me reclamar que as coisas não estão acontecendo pra você. Mas que hora que vai acontecer? Não dá tempo das 2 às 6? Você tem das 2 às 6 só pra fazer tudo e quer que tenha retorno? Calma aí, não tem jeito não, gente. Ô, amiga, Né? A conta é certa. Muito esforço, muito resultado. Pouco esforço, pouco resultado. A conta é certa. Como 2 mais 2 são 4. eu uso uma frase da Lid que é comprar sem ver o preço, trabalho sem ver as horas. Acabou. Se você quer comprar sem ver o preço, trabalhe sem ver as horas. Não tem jeito. Não tem outra conta. Gente, se eu tivesse essa cabeça, a oportunidade que essas meninas estão tendo, eu com 18 anos, eu já tinha a casa própria já. Eu vim acordar pra vida tarde. Com as oportunidades que eu tive, né? Porque às vezes o Deus das batatas só não leva o saco. Aconteceu esses reviravoltas na minha vida. A gente sobe, de repente cai, de repente sobe, de repente cai. Aí tá, ocupei o quartinho da Sara. Qual foi o próximo passo? Ai, meu Deus do céu, a formação, né? Aí você falou, eu preciso aprender a ensinar. Quero ensinar outras pessoas. Não? Eu Como que foi? preciso aprender mais. Só que eu só tinha você como referência. Ou seja, eu vou lá fazer a formação, não tô com essa coisa toda de ensinar, mas eu quero aprender. As pessoas queriam que eu ensinasse, Aham. mas eu não tinha uma aceitação de conhecimento. Eu tinha a vivência do dia a dia, que eu acho que essa é super importante, mas eu queria mais conhecimento. Entendi. Vamos lá, Michelle deu o básico, eu sei. Aí, eu confio em Michelle, porque ela já me passou confiança. Você não fez só o básico, não. Você fez Fiz o outro. avançado. Aham. Sabe o que eu lembro de você? É Ah. muito engraçada. Mas o Reinaldo, toda vez que a gente fala Cleide, a gente vê isso na nossa mente. Você sempre foi muito sincera, muito autêntica, e você foi responsável por uma mudança nossa. Eu acho que você Eu lembra sei. disso. Você lembra disso. Foi muito engraçado, Francisco. Muito engraçado. Ela virou pra gente assim, ó, na cara dura, no meio de um curso, na frente de todo mundo. Ela é assim. Eu quero, eu falo. Ela virou e falou assim, então, vocês são excelentes em tudo que vocês fazem. Tudo que vocês colocam a mão é lindo. A organização do curso é maravilhosa. O produto, tudo arrumadinho. A apostila é impecável. O curso é tudo maravilhoso. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O site de vocês é uma bosta. Eu falei, Cara, gente, que isso? Que Amador. site horroroso. Cara, quando a gente saiu de lá, que a gente entrou dentro do carro, que a gente chegou em Goiânia, a primeira coisa, vamos arrumar o site agora. Vamos atrás do André, vamos resolver. O André precisa resolver esse site. O site Foi assim, ó. parecia o do Canva. Cara, mas foi muito bom você o ter de hoje que eu falado. tenho pro meu espaço. Foi muito bom você ter falado. Porque, assim, ninguém nunca tinha falado, pra gente tava tudo indo. A gente tava ali fazendo e acontecendo, e fazendo e acontecendo. Cara, quando você falou, eu falei, olha, site realmente que é uma merda. Vocês são. Eu vejo vocês, eu já vi vocês muito grandes. Eu falei, que site é esse? Não representa vocês. Exatamente. Eu lembro disso. Ai, que bom Obrigada. que eu pude te ajudar. Obrigada. Ai, que bom. Foi muito engraçado. E a formação foi para buscar conteúdo mesmo. E eu já tinha dado um curso antes, sem a formação. E depois eu fiz a formação, que foi muito sofrido. Oh, meu Deus do céu. Nossa, era difícil. Minha filha. Vocês tinham que vir todo mês durante 4 meses, né? E depois eu agreguei mais uns cursinhos, sabe? Que você trazia. Madina, não sei o quê. Então, assim, não era só 4 meses. Você fez Tatiana. Fiz Tatiana, fiz Madina. Eu vivi em Goiânia. Foi mesmo. Então, assim, vir pra cá, eu sempre fui o arrimo lá de casa. Então, ter todas as contas pagas, pagar a formação, pagar o deslocamento, sem ter que trabalhar por o quê? Uns 10 dias? Era pesado. Era pesado. Amiga, eu vim 2 vezes de avião e 2 vezes de carro. E Então, sempre
Marido e criança. Marido e criança. E barriga. E barriga. Amiga, então assim, eu só fui fazer as contas quando eu terminei. Essas meninas não gastam nada hoje na formação. Não, naquela época era bem mais difícil, bem Tu mais é doido? desafiador. Tu é doido? O módulo é de gel. Esquece o acrílico, tu vai pegar tudo em gel. Uhum. E o gel que você atende lá não vai servir não, meu amor. É outro gel. É verdade. É outro negócio. Então, era a despesa que você já tinha fixa, era o curso, o tempo que você ia ficar parado e o que você ia gastar lá. Eu lembro que a primeira vez que eu falei assim, ele falou assim, você paga 1.000. Eu achei que ele ia devolver 1.000. Eu falei, mas eu tava contando com esses 1.000 que o Felipe... Você paga 1.000, depois eu te devolvo? É, porque tinha que pagar um negócio. A reserva e depois pagava o Eu falei, a restante. reserva vai devolver. Não. Eu tava contando com aqueles 1.000. Ai, cliente, é ótimo. Eu tava contando, não vai devolver não, e agora? Ah, amiga, e atrasa aluguel, e renegocia, e vai lá. E a gente terminou. Mas faz. Terminou. E assim, as provas, eu entendo hoje sua visão, tá? O mercado não tinha técnica. Não tinha. Então, assim, como que a Michelle ia ensinar outra coisa a não ser técnica? Então, a gente aprendeu 3D, 4D, Tudo. gel, Você só estrutura, sai daqui se você for geometria. boa. Então, assim, para ensinar uma técnica boa, porque era técnica bosta, meia boca, era técnica ruim. Então, os instrutores precisavam entregar técnica. A gente não tinha sido ensinado que a gente tinha que saber vender, que a gente tinha que fazer marketing. Praticamente isso não existia. A gente vendia boca a boca. Colocava uma foto, era só isso. Era foto. Coloca uma foto, O valor? estrutura acrílica, tal dia, em tal lugar. E era aquele ali que vendia curso. Acabou. A gente precisava aprender a técnica. Hoje eu entendi sua visão. Tá? Por mais que ela colocasse pra gente dar umas palestrinhas lá na frente, pra gente se posicionar lá, gente, não tem nada a ver com a farmácia de hoje, tá? Só quando foi atualizando, né? Só quando eu fiz a farmácia eu entendi. Porque tem que vir primeiro a farmácia. Porque a farmácia é da base para que você, ao passar por problemas que você vai passar, você esteja preparado. Exatamente. Cleide, eu falo, hoje a formação, é lógico que a gente dança conforme a música. Hoje o mercado não te dá a opção de tirar a pessoa uma semana por mês do atendimento igual eu fazia com vocês. Tá? Se eu fizer isso, ninguém vai. O mercado mudou totalmente. Mas todo mundo que me pergunta, eu falo. As primeiras turmas que fizeram aquele lá de 4 módulos, você pode chamar qualquer uma para fazer acrílico, gel, poligel, molde, o que você quiser, as minhas instrutoras vão te entregar. As que estão fazendo agora, não. Tem uma que só dá fibra, outra que só dá gel. Então, assim, eu falo mesmo para todo mundo. Hoje a minha formação te entrega marketing, te entrega muita coisa que lá atrás não tinha. Mas uma coisa eu te dou certeza. As minhas instrutoras antigas te entregam qualquer técnica que você quiser. Porque eu falava para elas, vocês têm que saber fazer tudo. E não estava errado de todo. Você viu o que a gente fez lá no workshop? Não estava errado de todo. Baixa a câmera. Não estava errado de nada. 5 minutos para entregar uma unha, velho. Era. Eu fiz em 2 e pouco. Bora, entrega essa unha. Entrega essa unha. Tudo cronometrado. Você lembra que eu pintei a unha de lápis? Lembra, Eu falei, vou fazer técnica. o lixamento agora. Amei. Saiu o povo voando. Pronto, lixei. Rapidinho entreguei. E depois também que eu fui pro Passioneios, eu entendi o porquê a Michelle coloca as pessoas para fazer a apresentação. Porque às vezes o profissional tem uma boa técnica, mas não sabe passar. Então você precisa aprender a ensinar o que você sabe. E faz uma diferença. A gente já viu vários profissionais que atendem, arrasam em mesa e chega na hora de dar aula, não sabe. Não te dão uma explicação. Não sabe. Faz a unha. É. Eu falo, gente, se você quer ser uma boa profissional, narra tudo que você está fazendo. Não faz sentido uma instrutora lixar uma unha e não falar o que ela está fazendo. Na cabeça, eu tô lixando. Peraí, lixar tem uma técnica, cara. Você tem que desenhar tudo que você está fazendo para o seu aluno aprender. Você não está atendendo em mesa. Então... amiga, como eu sou grata. Bem, uma coisa que você falou agora, ver um start, assim,
a convivência, que eu não tinha amizades, né? Só eram minhas clientes, porque trabalhando do jeito que eu trabalhava, meu amor, 5 horas, até atendi cliente 5 horas da manhã, de sábado. Então, assim, a vivência com as meninas dos módulos que vinha aqui abre a visão. Hoje é chamado de network. Ai, que nome chique. Hoje a gente colocou o nome na época, era abrir visão. Network. Vamos tirar o cis do olho. Ai, eu não aguento Então, você. as experiências delas, que elas estavam vivendo, era que eu estava vivendo. Gente, porque agora eu tenho, entre aspas, parceiras. Como que funciona? Então, elas foram me trazendo algum direcionamento. E é a amizade que você tem até hoje, né? Com certeza. A gente conversa até hoje. Você vê, a gente pinota, né? Faz uns 2 gritos lá no meio da rua quando se encontra. Porque foi laços fortes. Foram laços bem fortes. E essas visões que elas foram tendo, e as vivências delas, esse network, uau, foi me ajudando a solucionar alguns problemas. Eu troquei todas as minhas clientes, porque eu comecei a atender só alongamento. Só quem fazia acrílico, só quem fazia um pouco de gel. O poligel também conheci em 2000 e... Comigo? Aham. Na nossa formação já tinha. 2018. Isso, Poligel eu conheci em 2018. Então, aí chega 2023, a primeira unha, primeiro isso, depois já fala, acorda, minha amiga. Filha, Você tá doido? Nossa. Ei! Oh, meu Deus do céu. O povo se acha pouco. Vai comer pó de unha, que esse dia comecei lá atrás. Então, acho o máximo. Mas é o que é marketing, o povo sabe vender, né? Mas sabe fazer a unha, viu? O povo sabe Muito vender. engraçado isso. Eu acho o máximo. Ô, Jeová, tem que arar muito chão. Ainda bem que a gente não esquenta a cabeça, né? Amiga, pra quê? Só vamos. Vamos. Olha pra trás, não. Eu falo pra minhas meninas, comigo você vai ou empurra. Você não tem opção. Vai. Só vai. Só vai. Foi isso. As meninas me ajudaram muito, sabe? E quando eu chegava e eu via aquele quartinho, eu falei, gente, eu sou muito grande pra estar aqui escondido num bairro. Tá vendo? Eu sou muito grande pra estar Tá aqui. vendo? Elas te mostraram, a gente te mostrou. Sou muito grande pra estar aqui. Quantas vezes eu falei pra você? Você é muito maior do que você pensa. Quantas vezes eu falei pra você? Você é muito mais capaz do que você imagina. Mas é as crenças, Mi. A gente fala Mas e os é- familiares mas começam a poldar, viu? Mas tá Pra tudo que certo. isso? Pra Vocês que- iam lá e eu falava. Vocês iam embora É. pra casa, o familiar falava outra coisa. Vocês voltavam pra lá, eu falava de novo. E assim foi. E isso foi muito importante. Porque eu falei, eu não... Era um quartinho, acho que era 3x3? Sei lá, era 26. Se era 1,5, depois você É. dividiu, você abriu, É. ficou 3x3. Então, assim, com 3 mesas, mais a mesa de esterilização e mais 2 puffzinhos. Apertando. O cliente ficava aqui, ó. E o bebê, conforto do lado, tá? E a criança já comendo pó desde criança, desde bebezinho. Era leite com pó de unha. Cheiro de monômero. Cheio de meu nome no ar. Então, assim, quando eu cheguei lá, depois da formação, depois da Armadina, depois da Tatiana, eu falei, gente, eu preciso sair. Só que todo o dinheiro que a gente tinha, já tinha gasto na formação, já tinha endividado os cartão. Peraí, eu preciso pagar. Eu preciso sair, mas eu preciso Como pagar. eu preciso sair, mas eu preciso pagar. E assim, as minhas clientes que eu queria atender, não estavam lá. Eu precisava ir para um bairro melhor. Então, na minha cabeça, sem ter o conhecimento, tá? Eu preciso ir para o melhor lugar de São Caetano. São Caetano já é uma cidade muito boa de São Paulo. Uhum. Eu preciso do melhor lugar de São Caetano. Os prédios comercial de cerâmica. Amiga, babado. Na época era R$ 2.600 a sala. Na época, 2018. R$ 2.600 a sala, mais o condomínio. Mas você já visualizou. Não, eu tomei posse. Falei, um dia eu vou ter um espaço ali. Pronto. Meu marido, meu ex-marido, no caso, conheceu um vizinho que era agiota. Eu peguei 3 aluguel e aluguei uma sala lá. E com aqueles móveis que eu tinha da salinha, eu joguei lá dentro. Pronto, Eu não tenho importante decoração, assim, eu não tenho depois- árvore, sabe aquelas árvores aqui bonitas, eu não tenho pintura, eu não tenho nada. Então, assim, ficou um vagão bem grande, 3 mesas soltas. Mas eu tô lá e devagarzinho eu preciso
entregar um bom serviço. Com esse bom serviço, as clientes em volta vão conhecer meu nome. E devagarzinho a gente vai reformando isso daqui. E a sua agenda é lotada? E a minha agenda é lotada. Porque eu sempre atendi muito. Muito mesmo. Eu atendia do nível que cada manutenção era 1 hora. Eu atendia de 10 a 12 clientes dias. Mas também minhas contas eram enormes. Os cartões de manhã tudo estourado. Casa, família, você ajudava sua família lá no sertão. Aham. Filho. E eu era a renda de casa. Eu era a renda de casa. E ainda pagava a agiota. Pagou direitinho. Na Passou apuro pandemia, amiga. Passou apuro que CJ. Paguei 23 mil reais o agiota. Que eu trabalhei na pandemia. Entreguei na mãozinha dele. Aqui, ó. 23 mil, Paguei o agiota. Mas eu conquistei as clientes que eu queria, as clientes que me valorizavam, que não choram por preço. E eu tô há 7 anos nessa sala. E hoje tá toda diferente. Tá. Toda linda. Tá toda linda, porque eu também fiz uma reforma na pandemia. Porque chegou a moça lá e falou, isso aqui não tá de acordo com a vigilância sanitária? E eu falei, um dia eu saiu essa infeliz, tá com as toucas. Quem é que trouxe essa peste pra cá? Vem com quem? Ô, diacho! Eu falei, se a vigilância bater aqui, porque todo mundo atendeu na surdinha, não tem o que fazer. Aí fazer uma reforma num prédio que precisa de RRT, não sei o que mais lá. Horário, só depois de tal hora. E fazer toda a documentação certinha, eu gastei uns 33 conto. Putz. Paguei. Com E unha, ficou bom. lixando. Mas a gente conseguiu tudo de acordo. Tudo de acordo. Amiga, não tinha um tênis bom no pé, não. Mas tava tudo certinho. E hoje, graças a Deus, tem o tênis bom. Não tinha outras coisas, mas pagou a agiota pra não morrer, né? Pra não morrer, a gente tem que pagar a agiota. Então, paguei a agiota, graças a Deus. E fui indo. A pandemia me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser empresária, a pandemia. A pandemia falou, ei, oi, vamos lá. Vamos agilizar, vamos transformar isso aqui em empresa. Porque ainda a minha mentalidade de documentos ainda estava bom. Mas o negócio está crescendo. Então tem que consertar. Tem que Mas consertar. é aquilo que a gente sempre fala. Cresce, depois organiza. Não adianta você ficar preocupando em organizar antes de crescer. Cresce e organiza. Porque se você gastar dinheiro organizando, você não vai ter dinheiro para crescer. Amiga, eu vou organizar. Quanto que é um papel da vigilância sanitária? Bora Quanto fazer. que é um papel do bombeiro? Quanto que é para tu transformar? O contador deu um golpe em mim. Nossa Senhora. Não, o contador deu um golpe em mim. Dei 6 mil reais na mão dele. Pra ele arrumar na época da pandemia. Porque eu não sabia que tinha que recolher as DAIs. Ele não recolheu. Eu vim descobrir agora, há uns 3 anos, que eu parei de atender para organizar. Porque o nome foi parar na Procuradoria da República. Jesus, Porque o agiota me deu um golpe. Pegou o dinheiro que eu tinha dado. Contador. O contador deu um golpe. Pegou esse dinheiro que eu dei para ele, foi para algum lugar, fazer sei lá o quê. Não pagou a documentação, fez um cambalacho. Os documentos, quando a gente puxasse, não aparecer. E quando apareceu, foi uma bomba. E é assim. E é isso. Agenda lotada, golpe, agenda lotada, vou atender cliente, aí pandemia e eu preciso arrumar meu espaço, eu arrumo meu espaço e ganho dinheiro e agenda Isso. lotada. E olha só, agora imagina você, tudo isso acontecendo sem agenda lotada? Sem atender esse tanto de clientes que você atende hoje. Não dava não. Dava bom não. Eu sou muito grata a elas. Elas quase me mataram quando eu parei de atender. Falei, não vou atender. Eu preciso gravar meu curso online. Eu preciso ter tempo. Não vou mais atender. Eu preciso organizar minha empresa. A minha empresa tá uma bagunça. Você parou quanto tempo? Consegui parar 7 meses. Elas enlouqueceram. Intrigaram. Briga de faca no meio da rua. Se intrigaram de mim. Tem gente que quer ver o Satanás na minha frente, não quer ver eu. Porque vem as crenças limitantes, vem a síndrome do abandono. Sim. Vem tudo isso daí.
É porque realmente quem gosta de você quer ver seu crescimento, né? Exato. Então, eu afiei a minha equipe. Eu falei, eu preciso dar curso. Mas eu tenho, graças a Deus. Deus é muito generoso comigo, Senhor. Eu tenho muita cliente. Então, assim, eu preciso que vocês dedem conta das minhas clientes. Porque minha despesa mensal com 3 filhos é grande. Então, eu preciso que vocês paguem os custos físicos, que é meu aluguel, minha comida, minha água, luz, telefone, internet. E eu preciso me dedicar a curso, só para gravar vídeo. Olha como é lindo, pensamento. Pensamento é lindo. Na realidade. Vai nessa. Vai, pô, na realidade. Aí eu contratei uma empresa assim, igual a tua, sabe? Bonitinha para gravar, com as câmeras lá, as lentes que custam 6 mil, 8 Vai mil. ficar tudo lindo, vai ficar tudo lindo. Me cobrou o oi da cara. Eu falei, vou empregar o dinheiro que eu tenho em você para gravar os cursos. Já tô com meu nome na procuradoria, meu nome tá mais sujo do que pau de galinheiro. Recebi um Depois processo. eu resolvo isso aqui. Recebi um processo trabalhista. Tome. Por causa do contador lá, os contratinhos. Nossa. Ai, amiga. Isso aí dói. E falei, vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou gravar o curso online. Com tudo isso acontecendo, caí na depressão, amiga. Depois da pandemia... Isso foi em que ano? 2022? 2023? As minhas meninas que marcaram a psiquiatra pra mim. Porque ela não falava mais coisa com coisa, porque eu não dormia. Só atendia. Então, elas marcaram um psiquiatra pra mim. Com tudo isso, eu Sua tomava equipe? 3 calmantes por dia. 3 calmantes por dia. E 2 para depressão. 200 miligramas para depressão e 3 calmantes por dia. Aí eu teve essa época que eu falei, eu não tenho condições, eu vou gravar o curso online. Estando mal, mas não podia ficar em casa deitada. Queria muito. O corpo não queria trabalhar. Bom que você não ficou. Então, eu tinha que levantar. Eu falei, eu preciso dar um jeito, porque eu preciso me cuidar. E se não fosse as unhas, eu também não ia conseguir pagar o tratamento psiquiátrico e psicólogo. Gente, saúde mental é luxo você conseguir pagar. E é tão sério. E é muito sério. Porque você vai vivendo tudo isso, uma hora vai dar ruim. É que assim, ó, eu tenho uma cunhada que é psicóloga e ela sempre fala isso. A gente vai atropelando os problemas sem viver eles, sabe? E tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que uma hora essa conta chega. E quando a conta chega... É alta demais. É alta. E eu sentia no coração que a chance que eu teria era que me livrar dessa angústia, desse problema, era pular da sacada. Deus é mais. Então, assim, a gente vai viver os meses aí, mas eu sentia a sensação do vento passando na minha orelha, eu caindo da sacada e a sensação de paz. Deus é muito mais. forte. Isso. Aí eu ia lá e fechava o vidro da sacada. Eu falei, eu tenho 3 filhas. Essa não sou eu. Essa não sou eu. Isso é uma mentira. Essa paz não existe. Essa paz que esse sentimento ficava me mandando. Trazendo não existe. Não é verdade. Eu vou enfrentar esses problemas. Graças a Deus. Porque em meio a tudo isso, na pandemia, o meu ex-marido foi preso. Uau. Você não sabia disso, né? Porque eu não conto pra ninguém. E Deus falou pra contar agora. Então, meu marido estava recebendo um processo antigo. Mas quando deu a pandemia, tiveram que recolher todo mundo que ia cumprir pena, que dormia lá e trabalhava de dia, que saía. O governo recolheu todo mundo. Porque era pro governo responsabilidade daquelas vidas. E o governo vai fazer o quê? Tirar o dedo da reta. Aí eu caí na depressão. E aí, como que foi? Ele ficou quanto tempo? Ao total, 2 anos e meio. E você com 3 meninas? Com 3 meninas em casa, sem contar pra ninguém. Os clientes não sabem disso. Tá, e cadê o marido? Ninguém perguntava. Ele já era ausente da minha vida, né? Então, ele já era ausente. Eu lutei muito tempo, mas já era ausente da minha vida. Então, querendo ou não, ele não ia no salão.
E para mim foi muito difícil ter uma bebê de 6 meses, uma bebê de 1 ano e 4 meses, a Sara com 8 anos, porque ele foi preso no dia do aniversário da Sara. A gente chegou com os parabéns, chegou a polícia para prender. Que boa coisa não fez. Aí ninguém é preso à toa, né, amiga? Não, Muito difícil. amiga, muito difícil. Muito. Boa coisa não fez. Mas pra você ver, eu sempre trabalhava e cuidava de casa. E era muito difícil deixar as minhas crianças em casa, vestir uma roupinha e fazer visita. E cada vez que eu ia lá fazer a visita para ele, eu ligava para minha mãe. Eu falei, mãe, você não criou uma filha para viver essa vida. Você não criou uma filha para viver essa vida. É só por um pouco. E apenas mais um pouco. Isso não vai mais existir na minha vida. Mas eu não abandonei. Não vou dar chute em cachorro morto. Eu fiz de tudo para que minhas filhas tivessem uma família. Mas, infelizmente, não foi o caso, né? Eu consegui, graças a Deus. Gente, dia 6 de setembro... Lembrei dessa história, nada a ver. Dia 6 de setembro eu consegui, através de 4 anos de psicólogas, assinar o meu divórcio de um relacionamento abusivo, estupidamente abusivo, psicologicamente. Dia 8 foi o primeiro workshop da Formes. Sério? Sério. Sabe onde eu estava? Com um sorriso no rosto. Destruída por dentro, porque eu me sentia fracassada por não conseguir manter uma família. E feliz e liberta ao mesmo tempo por conseguir de uma situação sufocante. Mas eu estava lá no meio das unhas para sarar a minha alma. Aquele workshop mudou minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Arrepiei assim, ó, do pé à cabeça. Porque Deus simplesmente, ele foi lá no palco e falou para mim. Tudo aquilo foi para mim. Foi para muitas mulheres lá, mas foi para mim. Michele olhava para mim, eu chorando, não, minha filha, a caixa d'água saindo dos olhos. Eu estava destruída por dentro, com um sorriso maravilhoso, mas eu falei, Michele, eu vim te honrar. Foi. Porque você mudou minha vida. Foi. E eu honro pai e mãe. E eu honro você, porque você mudou minha vida. E você, mais uma vez, naquele dia, você mudou minha vida. Você tirou uma mulher aprisionada, com dores, machucada, perdida, sem se conhecer, porque ficou aprisionada 15 anos da vida dela. E através de você, hoje eu sou outra mulher, hoje eu sorriso de dentro, porque eu tinha saudade de sorrir. E hoje eu sorrio. Hoje eu sorrio. E aquele workshop mudou minha vida. Gente, esse último workshop aqui, eu trouxe minha equipe toda. Porque eu falei, elas precisam mudar a vida delas. É ali que elas vão mudar a vida delas. É ali. Porque muitas coisas... gente, não precisa ser a unha. Aqui é um podcast de unha, que eu tô contando uma história da unha, mas você da sobrancelha, você dos cílios. Você vai poder ter uma vida feliz e próspera quando você entender que você é grande, você é preciosa para Deus. E com isso, depois daquele workshop, eu empodero muitas mulheres. Eu tenho certeza. Você já empoderava com a sua história, imagina agora. Eu empodero muito. Eu falei, não se permita isso. Não se acomode a isso. Você é muito mais. Hoje, as clientes que sentam na minha mesa, elas se arrepiam todinho. Elas saem uma mulher totalmente diferente do que elas entraram. Porque eu falei, a unha mudou minha vida. Essa unha que eu estou fazendo hoje para você vai te trazer, sabe o quê? Autoestima. Vai te trazer amor, porque quando você olhar para essa unha, você vai se sentir amada, porque você tirou tempo da sua agenda e veio aqui fazer, se cuidar. Quando você pegar no seu celular, falar, olha, eu tenho um celular, que lindo, olha a minha unha como tá linda. E isso, essa autoestima que elas ganham através da unha que eu faço, ela vai começar a fazer uma sobrancelha com mais frequência. Ela vai fazer um corte de cabelo, mudar o cabelo. Ela vem cada vez mais arrumada. Amiga, é impressionante. É porque as pessoas, elas não entendem o poder que tem um detalhe, né?
Você olhar pra sua unha e você gostar da sua unha, aí você olha pro seu rosto, aí você começa a olhar pro seu cabelo. E aí, quando você vai... tem gente que vai no salão arrumar o cabelo e se sente culpada por estar arrumando o cabelo. Não tem noção de como você fica, se você se permitir se cuidar, qual é a sensação que você tem. O pessoal acha que a autoestima é besteira. A autoestima é pra ficar bonita, a autoestima é pra você fazer... O básico, a autoestima é para te levantar da sua cama. É o remédio da alma. É, exatamente. A autoestima vai te levantar da sua cama. A autoestima vai te dar força para fazer um café. A autoestima vai te dar força para dar um beijo no seu filho. A autoestima vai fazer você ir trabalhar feliz da vida e voltar para casa. E tem muita gente que tá se isolando, se escondendo, porque acha que isso é besteira, porque acha que isso é futilidade. É besteira me cuidar, é besteira me maquiar. É besteira tirar um tempo pra mim. Tem tempo se não tem que trabalhar. Não tenha tempo pra você, não. Tenha tempo pra você, não. Deus o livre guarde se você tiver um problema de saúde, não tem dinheiro que vai pagar esse problema de saúde. É verdade. E eu não me cuidava, gente. As meninas me chamavam de Betty a Feia. Um rosto cheio de espinha. Meus dentes eram aqui em cima, gente. Aquele vampirinho. Amiga, seus dentes estão lindos. A sua pele, tem noção do glow que tá na sua pele. Olha esse cabelo. Amiga, olha o quanto a autoestima me transformou. Olha pra você. Tá olha aquele brilho que você tava nesse workshop, aquela saia maravilhosa. Olha o quanto eu sou grata a esse universo. Porque eu fiz cirurgia de olhos, porque eu usava fundo de garrafa, tá? Era mesmo. Então eu fiz, eu podia gastar minhas petiolas. Não, gastei aqui. Eu falei, gente, o rosto é o espelho da alma, é a moldura da alma. Eu preciso... Você tem um rosto tão lindo pra ficar escondido. Né? E era fundo de garrafa, ficava aquele olho bem profundo. Eu fiz cirurgia e eu falei, eu vou conseguir arrumar esses dentes. Eu usei aparelho, aí deixei os dentes. Eu fiz cirurgia da gengiva. E a Michelle, na minha formatura, já tinha umas lentezinhas, viu? Já olhei e falei assim, quero. Não, e a Jéssica Santos ensinou ela a dar o sorriso. Regaçar a boca. Tem uma técnica pro sorriso. Eu falei, gente, como é que eu vou sorrir com meus dentes de piranha? Não dá, meu Deus do céu. Depois faz a técnica e dá um sorriso agora com esses dentes lindos. Ai, que delícia ver isso. E graças à unha, viu? Amiga... É exatamente pra isso aqui que eu acordo cedo todo dia. Graças à unha, hoje eu tenho lente nos meus dentes. E as lágrimas pingavam. Quando eu olhei no espelho, eu vi meus dentes. Eu pus em cima e embaixo, tá? Então, assim, eu sorri. E eu tenho um vídeo até hoje. Porque eu falei, olha, eu passei 30 anos da minha vida sem sorrir. Eu não tenho uma foto sorrindo, tá? Eu não tenho uma foto me sorrindo. Mas agora você vai ter milhares. E agora, eu fico até deformada, tanto que eu sorrio assim. Tem uns botoxinhos aqui, tá? Não vai esticar tanto. Então, assim, eu sorrio hoje. Tem um carro na minha boca? Tem um carro na minha boca. Tem um carro na minha garagem? Hoje eu não tenho. Mas ele tá na minha boca, no meu rosto. Tá entendendo? Em breve ele vai estar na garagem. E meu rostinho de bolachinha? Meu rostinho era de bolachinha. Olha aqui, olha meu maxilar. Olha meu queixo, não tinha nada disso. Tá entendendo? A unha apagou. Tá entendendo? A unha apagou tudo isso. A unha arrumou o que já era bom. Porque a gente nasceu perfeito. Porque a gente é espelho de Deus. Nós somos Cristo em vida. Mas a gente pode melhorar um pouquinho. Porque... Pode. Quero chegar aos 50 assim, ó. Quero chegar aos 50 assim. E a unha vai mudar isso. A unha vai mudar isso em você. Acorda. Para de ficar rodando o feed. Vai lixar a unha. Vai lixar a unha. Gente, hoje tem um molde F1. Eu paguei 6 mil no curso da Madina pra vir um molde F1 entregar lá. Eu tô intrigada com ele faz um bom tempo. Tô fazendo as partes devagarzinho. Pra poder. Então tem tudo aí. E o povo reclama. Vão tudo se lascar. Vão tudo se lascar. Não venha reclamar perto de mim, não. Tu ganha um coice. Dá um conselho daquele assim, ó, bem seu, pra quem tá começando hoje. Quem tá começando hoje? Iniciar. Não começa. Para, mulher, dá um conselho. Francisca. Quem tá começando hoje não começa. Começa. Tá entendendo? Não veja hoje. Viva hoje. Não veja hoje. Viva hoje.
Uau. tá? Fale do futuro, porque é lá que você tá. Uau. Não veja hoje. Viva hoje. Caraca, foi uma frase só. E é um conselho assim, ó. As pessoas não estão no hoje. As pessoas estão com ansiedade. Sabe do que eu vi amanhã. isso esses dias no podcast e eu comecei a prestar atenção em mim pra ver se eu tava fazendo também, sabe? Um rapaz tava falando que, tipo, às vezes ele tá na academia com a mulher dele e a mulher, não sei o que, vamos fazer. Ele fala, cara, vamos treinar agora? Vamos viver agora? Vamos treinar agora? Em casa a gente conversa sobre isso. Aí eu comecei a prestar atenção em mim mesma, sabe? Na hora que eu tô almoçando, muita gente tem problema com a comida. Porque come assim, ó, desenfreado e tal. Na hora que eu tô almoçando, eu tô me policiando. Ei, eu tô almoçando, eu vou olhar pra comida, eu vou saborear, eu vou mastigar, eu vou engolir, eu vou sentir prazer nesse momento. Ei, eu tô treinando, foca no músculo que você tá treinando, não só assim, pra cima, pra baixo. Foca, qual que é o músculo que você tá movimentando agora? Eu tô movimentando ele? É um movimento correto? Vive o momento, porque é exatamente nesses pequenos detalhes que você vai se pegar vivendo hoje. Porque a maioria das pessoas estão amanhã, depois, tragédia dos outros, gracinha, meme. Cara, isso aqui... Tanta ilusão, o tanto de coisa que ele traz pra gente... É tanta informação que às vezes a gente não consegue lidar com isso. Então, assim, tenta sair um pouquinho do celular, gente. Tenta. Nossa, eu tenho feito tanto isso. De chegar em casa, deixar o celular lá em cima, no quarto e descer pra aproveitar minha família. Porque às vezes você tá com o celular aqui, alguém mandou uma mensagem. Não, peraí que eu tenho que responder. E seu filho tá tentando conversar com você, você tá respondendo mensagem no celular. Vive cada momento. Tá fazendo uma unha, faz aquela unha. Olha pra ela. Presta atenção na tua cliente. Cara, a sua cliente traz histórias assim, ó, que às vezes uma frase, uma palavra que ela fala te faz, ops, isso aqui, resolveu um problema. Quantas vezes a gente teve ideias, estratégias maravilhosas para um evento, para um curso, para um produto, por causa de uma palavra de alguém? Verdade. Mas para isso você tem que estar no hoje. Para isso você tem que estar no hoje. E também eu sempre falo, só tolo fala o que vê. O sábio fala aquilo que quer viver. Exatamente. Caraca. Foi uma honra te receber aqui. Uau, que história. Que bom. Olha, esse podcast aqui, todos são muito especiais, mas olha, esse aqui te mostra o lugar que você está, o momento que você está hoje. Não te define. Você não é isso. Você não é isso. Tá? A sua identidade é, você é um filho amado do Senhor. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. O que você está vivendo não te define. Seja bom ou seja ruim. Porque se está ruim, você pode sair daqui. E se está bom, não se ache melhor que ninguém. Obrigada. Nada! Um beijo. Quer? Fala. Tem a parte 2, a parte 3, a parte 4. Pra gente no voltar. próximo capítulo. Com certeza. A gente volta para contar os próximos capítulos. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Aproveitem cada segundo desse episódio.